Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Diogo e na aula de hoje nós vamos trabalhar com grandezas proporcionais. Vamos ver o que é isso, o que são essas grandezas, como que elas se relacionam, né? Muita atençãozinha nesse vídeo aqui, porque ele vai esclarecer bastante dúvidas suas, tá bom? Então vamos lá, o que são grandezas proporcionais? São aquelas grandezas que, quando comparadas, aumentam ou diminuem na mesma intensidade. O que significa isso? Significa que você vai ter que ter duas grandezas diferentes e elas podem ser comparadas, essas grandezas. Tem situações que podem, tem situações que não podem, é claro. E aí, dependendo do comportamento de cada uma, a gente vai descobrir que a relação entre elas vai ser uma relação direta ou inversa, que é o que eu já vou falar, tá certo? Mas, quando duas grandezas se relacionam e você percebe que elas aumentam ou diminuem na mesma intensidade, então nós temos grandezas proporcionais, tá certo? Tá legal? Agora, já adiantei um pouquinho, deixa eu dizer para vocês que tipo de relação é essa. Podem existir duas, tá? As grandezas, elas podem ser diretamente proporcionais ou duas grandezas podem ser inversamente proporcionais. Já já você vai ver, espera só um pouquinho. Inversamente proporcionais. O que significa ser diretamente proporcionais ou ser inversamente proporcionais? Duas grandezas são diretamente proporcionais quando as duas aumentam ou diminuem na mesma intensidade. Tá certo? E duas grandezas são inversamente proporcionais quando uma aumenta e a outra diminui na mesma intensidade. O que significa isso, gente? Significa o seguinte: aumentar ou diminuir na mesma intensidade é assim. Se uma grandeza dobra e a outra também dobra, então elas estão aumentando na mesma intensidade. Então, elas são chamadas de, a relação entre elas é uma relação diretamente proporcional. Por exemplo, também, se uma grandeza é diminuída dividindo por 3, ou seja, se uma grandeza é conseguida usando a terça parte dela, e uma outra também, terça parte, ou seja, também dividida por 3, então elas estão sendo diminuídas na mesma intensidade. Então elas também são chamadas de grandezas, entre elas, de diretamente proporcionais.
Agora, se você tem uma grandeza que ela dobra e a outra é diminuída dividindo por 2, uma é dividida pela metade, então você tem grandezas que se relacionam na mesma intensidade, só que uma dobra e outra é dividida por 2. Então essa relação é uma relação inversamente proporcional. Agora, se por exemplo, uma é dividida por 4, ou seja, é conseguida a quarta parte dela, e a outra é quadruplicada, ou seja, multiplicada por 4, veja, também é a mesma intensidade, só que uma é diminuída dividindo por 4 e a outra é aumentada multiplicando por 4. Então essas grandezas também são inversamente proporcionais, tá certo? Tá bom? Agora uma coisa curiosa que eu quero te mostrar aqui é que como é que você facilmente identifica matematicamente ou como você estabelece a operação entre essas grandezas. Veja só. Vou criar aqui pra gente uma tabelinha que vai nos ajudar. Olha só. Eu tenho a grandeza 1 e eu tenho a grandeza 2. A grandeza 1 tem um valor A e a grandeza 2 tem um valor B. Se por um acaso essas grandezas forem diretamente proporcionais, dp, vai acontecer uma relação entre as duas grandezas, entre esses dois valores. Olha só a relação. A razão entre os dois valores, ela é direta. Tá certo? A razão é direta. Você vai pegar, se essas duas grandezas forem diretamente proporcionais, a razão entre esses dois valores A e B é uma razão conforme você já conhece. A está para B. Agora, se essas grandezas forem inversamente proporcionais, a razão entre elas vai ser um pouquinho diferente. Vai ser da seguinte maneira. Haverá uma razão entre o primeiro valor e o inverso do segundo valor. Ou seja, A estará sendo dividido pelo inverso de B. Isso aqui, A dividido por 1 sobre B, equivale a fazer A vezes B. Então observa bem que há que se chamar a atenção à relação que existe entre valores que são inversos. Nos valores que são inversos, na prática, você multiplica os dois e você vê que eles são inversamente proporcionais. E os valores que são relação diretamente proporcionais, você divide os dois, vai ser uma razão normal. Tá legal? Mas nunca deixe de interpretar por esse lado aqui também. Tá? Vai pegar um valor e vai dividir pelo inverso do outro, se eles forem inversamente proporcionais. E aí, ambos têm que fornecer uma constante. Essa constante é K. A gente chama de K. Não importa se é diretamente ou inversamente. Vai ter que ter uma constante K. Correto? Tá? Deixa eu melhorar isso aqui. Ó, para você enxergar direitinho, para ficar bem organizado. Tá aí, gente. É isso que acontece. Guarde bem essa tabelinha para você entender. Nas próximas atividades, aliás, nas próximas explicações, você vai entender qual o porquê dessa tabelinha e por que ela nos ajuda tanto, tá? Então, de novo, você tem uma grandeza G1, tem um valor A, representativo dela. Uma grandeza G2, um valor B.
Se essas grandezas forem diretamente proporcionais, ou seja, se uma dobrar, a outra dobra também, ou se uma for dividida por 2, a outra também será, então a relação entre esses dois valores será uma razão normal, A sobre B, ou A dividido por B. Agora, se a relação entre essas duas grandezas for uma relação inversa, ou seja, se esse valor aqui é dobrado e se esse valor aqui é dividido por 2 para poder manter essa constante, então a relação entre esses dois valores vai ser A sobre o inverso de B, que também pode ser entendido como sendo A vezes B. Tá certo? Tá bom? Então agora eu vou apagar o quadro que eu vou trazer para a gente alguns exemplos para a gente poder entender essa dinâmica aqui do diretamente e do inversamente proporcionais, tá? Então vamos lá. Vou apagar o quadro todo. Muito bem. Olha só. Vamos imaginar uma situação aqui, tá? Imaginar uma situação onde a gente tenha a grandeza G1, que será uma distância. Então, nossa primeira grandeza vai ser distância. A segunda grandeza vai ser o tempo. E aí vamos imaginar que eu queira fazer uma distância de 400 quilômetros. E eu uso para isso 4 horas. Ora, você vai me dizer se isso é diretamente ou inversamente proporcional. Mas o que eu sei é que eu posso verificar a velocidade disso, que é uma outra grandeza, que no caso vai ser a minha constante. A minha constante vai ser a velocidade. Raciocina comigo um pouquinho. Se eu viajar uma distância de 400 km e eu faço essa distância em 4 horas, qual deve ser a minha velocidade? Ora, a velocidade você sabe que é a distância percorrida em cada hora. Distância percorrida em cada hora. Ou seja, se eu percorri 400 km em 4 horas, significa que a velocidade foi uma velocidade de 100 km por hora. Tá certo? Ora, eu quero saber se a relação entre distância e tempo é diretamente ou inversamente proporcionais. Imagine agora a situação onde eu dobre o tempo. Eu dobre a distância. Eu estou aqui dobrando a distância. Estou multiplicando a distância por 2. Ou seja, essa distância vai passar a ser de 800 quilômetros. Eu quero manter a velocidade de 100 km por hora, ou seja, a constante é a mesma. Aqui vai continuar valendo 100 km por hora. Ora, o que você acha que tem que acontecer com o tempo? O tempo tem que valer quanto? Se eu ando uma distância de 800 km usando uma velocidade constante de 100 km por hora, ou seja, a cada hora eu percorro 100 km, então você acha que eu vou precisar de quanto tempo para poder andar os 800 km? Isso. Acertou. Quem está respondendo para mim? Quem respondeu para mim agora?
8 horas. Eu quero te convidar agora a perceber o que está acontecendo com o tempo. Qual foi a operação que nós fizemos com o tempo? Também foi multiplicada por 2. 4 horas vezes 2 passou a ser 8 horas. Analise bem, meu caro amigo. A distância está dobrando. O tempo está dobrando. Ora, então peraí. Quando duas grandezas aumentam ou diminuem na mesma intensidade, o que está acontecendo aqui é que elas estão aumentando na mesma intensidade. Então significa que essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Ora, se essas duas grandezas são diretamente proporcionais, agora já sei o que fica no lugar dessa interrogação. Vai ficar o quê? dp, diretamente proporcionais. Então eu sei agora o que acontece com cada item que está aqui. O valor da distância será dividido pelo valor do tempo. 400 dividido por 4. Ó, você pode ver que vai funcionar aqui. Ó. 400 está para 4. Se você dividir 400 por 4, vai encontrar 100. Mesma coisa vai acontecer aqui embaixo. O valor da distância será dividido pelo valor do tempo. 800 dividido por 8. 800 por 8 vai passar a ser 100 km por hora. Então o que eu concluo? Eu concluo que se eu tiver uma distância d qualquer, percorrido num tempo t qualquer, para manter uma velocidade v sempre constante, se eu consigo descobrir que essas duas grandezas são diretamente proporcionais, eu consigo descobrir que a relação entre a distância e o tempo é assim. Logo, eu concluo que, de fato, a velocidade é realmente a razão entre a distância e o tempo. Essa é a minha conclusão. A velocidade é realmente a razão entre distância e tempo. Só olha aqui, ó. Lembra que nós estudamos, já foi estudada a grandeza e a velocidade, que é a razão entre distância e tempo? Pois agora você descobriu que a relação existente entre a grandeza e a distância e a grandeza e tempo é uma relação indireta para poder manter a velocidade constante. Se eu multiplicar por um número o valor da distância, para manter a velocidade constante, eu preciso multiplicar também o tempo pelo mesmo valor. Correto? E se eu dividir a distância por um valor, para manter a velocidade constante, eu tenho que dividir o tempo pelo mesmo valor. Correto? Tá legal? Agora você dá um print nessa tela aí, que eu vou precisar apagar para poder montar a outra parte aqui do quadro. Poderia usar aqui, mas vai ficar muito embolado, não quero que fique embolado. Foi? Beleza. Vamos apagar. Vamos agora mudar um pouco essa tabela e tomar como grandeza, na primeira grandeza, a velocidade. O tempo. Não sei qual é a relação que existe entre elas, se é uma relação direta ou se é uma relação inversa. Mas o que eu quero manter constante é a distância.
tá? Eu quero manter constante a distância. Analise o seguinte. Se eu estiver viajando a mais ou menos, vamos supor, 100 km por hora. Estou viajando a uma velocidade de 100 km por hora. Se eu viajar durante 4 horas, tá? Se eu viajar durante 4 horas a 100 km por hora, então vai ser que distância que eu estou percorrendo? Bom, em cada hora eu percorro 100 km, então se eu viajar por 4 horas, então eu vou viajar 400 km. Não é essa a ideia? Deixa eu botar de verde aqui. Quatrocentos quilômetros. Ok, até aqui, beleza. Isso aqui é lógica. Não é não? Ó, eu ando 100 km por hora. Estou viajando a 100 km por hora. Eu ando a 100 km por hora durante 4 horas. Então, estou percorrendo uma distância de 400 km. Acontece que numa situação número 2, eu quero continuar viajando uma distância de 400 km. Entretanto, dessa vez eu vou dobrar a minha velocidade. Eu vou dobrar, eu vou multiplicar por 2. Logo, a minha velocidade passará a ser de 200 km por hora. Agora a gente vai ter que dar uma raciocinada. Bom, se eu quero continuar mantendo a distância de 400 km, tá? Eu quero continuar mantendo uma distância de 400 km. Só que dessa vez eu estou andando a 200 km por hora. Eu estou aumentando a velocidade. O que você acha que vai acontecer com o tempo, hein? O que você acha que acontece com o tempo? O meu tempo de viagem aumenta também. Se eu quiser manter a distância de 400 km. Ó, veja. A 100 km por hora, durante 4 horas, eu ando 400 km. Para andar os mesmos 400 km, aumentando a velocidade, ou seja, indo mais rápido, o dobro, você acha que o tempo, acontece o que com ele? Aumenta? Não, o tempo diminui. E diminui pela metade. Se eu aumento a minha velocidade no dobro, o tempo vai diminuir pela metade. Ou seja, esse tempo aqui vai ser dividido por 2. Vai passar a vigorar o tempo de 2 horas. Olha que interessante, minha gente. A grandeza velocidade aumenta o dobro. E a grandeza tempo é dividido por 2. Ora, uma aumenta o dobro e outra é dividida por 2, então elas estão sendo modificadas na mesma intensidade, só que uma está dobrando e a outra está sendo dividida por 2. Quando isso acontece, nós estamos diante de grandezas inversamente proporcionais, ok? Grandezas inversamente proporcionais. Agora eu sei o que vai ficar aqui no lugar dessa interrogação. Aqui nós temos grandezas inversamente proporcionais. E qual é a relação que existe entre grandezas inversamente proporcionais? Ora, a relação é bem simples. Uma grandeza será dividida pelo inverso da outra. Ou seja, 100 dividido pelo inverso de 4. Olha só como é que fica. 100 dividida pelo inverso de 4. Só que isso também significa a mesma coisa que o quê? Lembra? A grandeza aqui vezes grandeza lá. Ou seja, 100 vezes 4.
E realmente, 100 vezes 4 dá 400. Legal? Olha aqui o outro exemplo. Ó, a velocidade é inversamente proporcional ao tempo. 200 dividido pelo inverso do tempo, 2 horas. Que, na verdade, é a mesma coisa que 200 vezes 2. De fato, isso dá 400. Isso significa que se eu tiver uma velocidade v qualquer, num tempo t qualquer, para manter a distância constante, eu vou precisar pegar a velocidade e dividi-la pelo inverso do tempo. Acontece que a velocidade dividida pelo inverso do tempo resulta em velocidade vezes tempo. Qual é a conclusão que eu tiro disso? Que a distância é a multiplicação da velocidade com o tempo. E isso é claro que tem que ser assim. Deixa eu te mostrar a razão original, que é a razão da velocidade. A razão da velocidade, só para fazer um parênteses legal para você entender bonitinho, a velocidade é a razão entre a distância e tempo. Aplicando a multiplicação cruzada, supondo que aqui tem 1, e aplicando a multiplicação cruzada, ou seja, aquela propriedade fundamental das proporções, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, então nós temos que a distância vezes 1, distância, é igual a velocidade vezes tempo. Está aqui. Que nós descobrimos. Isso aqui que vem da propriedade das proporções, na verdade, pode ser explicado também por relações inversas e relações diretas. Ou seja, pessoal, vamos lá. Relação direta. Se duas grandezas são diretas, as duas aumentam ou diminuem na mesma intensidade. Então, o valor delas será 1 dividido pelo outro. Agora, se duas grandezas são inversas, ou seja, uma aumenta e a outra diminui na mesma intensidade, ou uma diminui e a outra aumenta na mesma intensidade, elas são inversas. E a relação entre elas é a relação da primeira com o inverso da segunda, ou simplesmente a primeira vezes a segunda. Correto? Tá legal? Isso aqui serve para você poder analisar, né? Dar um print aí e aproveitar. Serve para você analisar algumas razões que já estão prontas. Que você não precisa, toda razão que você vê, principalmente aquelas que nós já estudamos em outras aulas, tipo, por exemplo, a da densidade absoluta, né? Essas relações, você não precisa montar isso aqui de novo, basta você olhar o jeito que elas são montadas. Por exemplo, vamos usar a densidade. Densidade de um corpo. Que é massa sobre o volume. É a relação entre a massa e o volume de um corpo. Olha só. Preste atenção aqui. A densidade de um corpo é a razão entre a massa e o volume. Se eu te perguntar qual é a relação entre a massa e o volume, é uma relação direta ou é uma relação inversa para manter a densidade constante? Bom, a massa e o volume é só você olhar. O que acontece entre a massa e o volume? Entre a massa e o volume está ocorrendo uma divisão. Se está ocorrendo uma divisão, isso aqui é uma relação direta. Agora, se eu perguntar para você qual é a relação entre a densidade e o volume. Ora, entre a densidade e o volume, você tem que olhar e mexer um pouquinho. Multiplica cruzado,
M vezes 1 vai dar M. E D vezes V. Densidade vezes volume. Observe como é que fica a densidade e o volume. Elas estão multiplicadas. Densidade e o volume ocorre uma multiplicação. Logo, essa é uma relação inversa. Tá certo? Só que se você for apresentado a situações de outras situações do dia a dia que não tem fórmula pronta, como é que você analisa isso? Aí você vai precisar verificar meio que assim, a situação real. Você tem que interpretar a situação no dia a dia. Por exemplo, deixa eu apagar aqui. Vamos descobrir, vou criar um problema aqui pra gente poder descobrir se a relação entre as grandezas que eu vou citar aqui agora, uma relação direta ou relação inversa. Analisa comigo, tem que analisar a lógica. Vamos imaginar que um pãozinho custe 20 centavos. Então tem um pão, custa 20 centavos. Certo? Ora, se você for comprar dois pães, quanto você acha que vai pagar? Se não tiver promoção, nada disso. Vai pagar quanto? Pô, por dois pães eu pago 40 centavos. Não é a lógica disso? Se eu for comprar três pães, vou pagar quanto? Ora, 20, 20, 20, vou pagar 60 centavos. Pronto, não preciso nem ir muito longe mais não. Observe que a relação aqui, o valor de um pão para dois pães foi multiplicado por 2. E também o valor que eu pago de 20 para 40 centavos também foi multiplicado por 2. Ora, os dois dobraram. Então, acho que nós temos uma relação direta, porque os dois dobraram. Ó, de um pão para 3 pães, triplicou a quantidade de pães. Então, também vai triplicar o valor a ser pago. Os dois triplicaram, então estou diante de uma relação direta. Então, a quantidade de pães e o valor pago são grandezas diretamente proporcionais. Quantidade de pães e valor pago são grandezas diretamente proporcionais. Agora vamos supor uma coisa. Se você tem uma máquina, e essa máquina faz um determinado serviço em 30 minutos. Ora, se você aumenta para 2 máquinas, você passa a ter 2 máquinas, em quanto tempo esse mesmo serviço fica pronto? Você tem uma máquina, e essa máquina faz um determinado serviço em 30 minutos. Quando você tem 2 máquinas iguais, que trabalham a mesma coisa, em quanto tempo esse mesmo serviço fica pronto? Ora, pela lógica, fica pronto em 15 minutos. Analise a seguinte situação agora, observa bem. De uma máquina para 2 máquinas, nós dobramos. E o tempo? O que aconteceu com o tempo? O tempo foi dobrado? Não, o tempo foi dividido por 2. Veja que um tempo dobrou, o outro foi dividido por 2. Se uma coisa dobra e a outra coisa é dividida por 2,
Então, nós estamos diante de grandezas inversamente proporcionais. Portanto, neste caso, a quantidade de máquinas e o tempo do serviço que elas fazem são grandezas inversamente proporcionais. Tá certo, gente? Então, pessoal, é assim que a gente vai trabalhar este assunto de diretamente proporcionais, inversamente proporcionais, tá? Vou ficando por aqui, porque o vídeo já está ficando bastante longo, tá? Mas é isso, pessoal, dá uma olhada bem profunda nesse vídeo, tá? Não esqueçam de, se tiver alguma pausazinha, tiver alguma duvidazinha, pausa, volta o vídeo, analisa bem, tá? Porque tá um vídeo bem completinho explicando esse assunto, tá bom, pessoal? Então, vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que você tenha aprendido. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau.